Olá, você que está nos acompanhando no nosso podcast A Coragem de Ser. Temos aqui mais um episódio, uma mulher maravilhosa, inspiradora, que veio direto de São Paulo para você conhecer. Eu que tive o privilégio de conhecê-la 2 anos atrás em Portugal, depois reencontrá-la em Paris. Executiva, né, na área comercial de uma empresa, né, de renome, a Consigás. Tem uma trajetória linda de carreira dentro dessa empresa, dentro desse segmento. Tem ocupado espaços em comitês, tem atuado como mentora voluntária na Fiesp. E está transbordando para o mundo porque ela está, né, trabalhando aí o processo de uma nova carreira, né, como palestrante. Karen, seja muito bem-vinda. Ela veio essa semana para o nosso estado, onde ela foi visitar clientes. Eu falei assim, não pode deixar de estar com a gente no podcast para outras mulheres, né, beberem na fonte da sua inspiração, para você compartilhar com as meninas que me seguem um pouco da sua história, que eu acho linda. A gente conversou já bastante sobre ela e vou começar, primeiro agradecendo a sua presença e depois querendo que você conte para as pessoas quem é, além do LinkedIn, essa mulher maravilhosa que eu tive o privilégio de ter aqui hoje, no nosso podcast. Liana, obrigada. Primeiro eu que quero agradecer, porque para mim foi um grande prazer, pelo o convite de estar aqui contigo. Sabe o carinho que eu tenho realmente por você e pelo grupo de mulheres que a gente foi envolvida nas nossas capacitações internacionais. Sim. Realmente o presente foi meu de poder ter vocês aí próximo a mim, saber que tem mulheres tão importantes que desenvolvem um trabalho tão especiais, no nosso mundo, tentando ajudar e apoiar as mulheres, empreendedores, enfim, que estão aí precisando de uma palavra, estão precisando de uma mentoria, de um aconselhamento. Eu sei que você faz isso, Eu me lembro que lá em Brasília, onde a gente remou junto, você estimulou que uma pessoa também da tua empresa estivesse presente. Recentemente, por meio da Elise, eu soube que você levou 10 ou 12, mulheres. Exato. Até lá, no evento que ela estava fazendo parte. É muito bom, a gente estimular e levar outras mulheres para crescerem, dentro das suas carreiras e vislumbrarem, oportunidades de autodesenvolvimento e de apropriação de quem são, É verdade. Eu realmente gosto de estar presente nesses movimentos e eu gosto de fazer com que outras pessoas tenham essa oportunidade. Sim. Então, quando eu posso e que as pessoas realmente têm a disponibilidade, eu gosto de colocá-las junto comigo, de fazer com que elas estejam realmente tendo a mesma oportunidade de conhecimento, de networking, de aproveitamento de alguns temas que eu acho que isso é super relevante, Não só no aspecto profissional, mas no desenvolvimento humano mesmo, Sim. E aí, falando de desenvolvimento humano, quem é essa mulher maravilhosa? Ela tá me falando aqui, gente, que essas próximas semanas é aniversário do filho dela, Essa linda tem um filho também lindo, que já vai fazer 28 anos, Exato. E, enfim, quem é a Karen? Conta um pouco dessa mulher cheia de luz, cheia de brilho. Obrigada. A Karen é uma mulher hoje com 45 anos, como você disse, sou mãe de um garoto de 28, de um jovem. Hoje eu sou casada pela 2ª vez. Sou uma profissional do segmento aí do mercado de energia, de GLP. Trabalho há 24 anos já nessa mesma empresa, onde eu pude e tive uma grande oportunidade de desenvolver e apresentar, as minhas competências como profissional. Sou formada em administração, tenho MBA em gestão empresarial. Dentre essas capacitações, a gente vai para o lado técnico, mas o lado de desenvolvimento humano sempre falou mais alto. E aí eu comecei a entrar nesse mundo maravilhoso que foi da mentoria, onde eu me descobri uma mulher assim, que podia apoiar e ajudar outras mulheres.
E aí, dentro da sua trajetória, onde você foi construindo dentro de um segmento, né, bastante desafiante do ponto de vista de concorrência de mercado, né? Eu sei que a empresa de vocês, ela tem uma boa fatia de mercado, mas muito fruto da competência das pessoas que estão ali. Sem dúvida. Mas é um segmento que tem uma intensidade, uma característica masculina, né? E nesse segmento é que você foi ascendendo. E além disso, né, trata-se de uma empresa também familiar, né? Que é também um desafio, e isso torna também, né, essa sua trajetória mais interessante, né? Como é que vai se construindo, sendo não da família, né? Uma profissional que eu sei que é de total confiança, onde eles depositam em você, né? Essa função tão chave. Como é que é, né, ocupar esse espaço ao longo da sua trajetória aí? Como é que foi viver 24 anos, chegar onde se chegou? Foi uma trajetória de grandes desafios, é claro, né? Eu entrei como recepcionista. Então, eu entrei realmente em tarefas, né, bem mais operacionais, menos estratégicas, e ao longo do tempo eu fui mudando para algumas áreas, eu fui migrando muito pela minha vontade de diversificar e de absorver conhecimento. Então passei por algumas áreas da companhia, mas eu acho que a grande virada de chave nessa minha trajetória foi em 2009, quando eu recebi o convite para ir para a área comercial. Foi muito desafiador, primeiro porque eu achava que eu não sabia vender, né? Como a gente sempre acha que a gente ainda não está pronta. Síndrome da impostora. Exatamente. E a partir daquele momento, eu comecei a ter um desafio que era não só de me capacitar e ser habilitada para desenvolver uma função na área comercial, mas de gerir pessoas. E seriam homens. Aí começou o meu grande desafio, acho que enquanto mulher, para com o segmento, que é um segmento muito masculinizado. Então, a partir daquele momento, foi ali que eu me descobri como profissional. Eu achei que ali era aquilo que eu gostaria de fazer. Foi naquele momento que eu entendi que era para aquilo que eu tinha entrado naquela empresa, que eu poderia ajudar, que eu poderia apoiar, que eu poderia contribuir com a empresa. Esse momento de transformação na minha vida foi realmente foi notável, assim, foi notório por várias pessoas. As pessoas viram uma evolução, né, uma transformação de uma profissional que era mais voltado para a área administrativa, entrando numa área comercial e tratando com relacionamento ao cliente. Então eu comecei a passar por outras atividades que me transformaram numa pessoa mais especialista na área de retenção de carteira, na área de desenvolvimento de relacionamento. Hoje, né, com uma outra posição já mais estratégica, eu ainda continuo, né, muito próxima dessas pessoas e dos clientes para que eu consiga desenvolver, ainda ter esse relacionamento, presença, marcar realmente, as pessoas lembrarem da Karen como profissional, para mim ainda faz diferença, faz com que isso seja para mim um fato marcante assim na minha história. Acho que quando as pessoas lembram de gás e tem um sinônimo, lembra da Karen, né? Eu acho que isso para mim é o que me traz satisfação nesse aspecto de falar, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que eu entendo que a empresa tem de expectativa para comigo e aquilo que os clientes esperam e merecem. E é uma coisa interessante, quando você fala, né, que em 2009, no ato de coragem, né, você aceitou um desafio, um convite de uma área onde a princípio não era de seu domínio, e que foi a partir desse ato de coragem que você se encontrou, né, dentro daquilo que hoje faz com que seus olhos brilhem, né? Então, é notório, né, o prazer que você tem dentro desse processo de relacionamento, né, com os clientes e também, né, com as pessoas. Então, eu imagino realmente que tenha sido desafiante, né, você começar liderando uma equipe, né, e uma equipe formada por homens, né? Dentro desse processo, quais foram os maiores desafios que você identifica, né, que você também ali vivenciou? Como é que você construiu ali, né, resultado, né, respeito, espaço, né, e
Fala um pouco sobre isso. Eu costumo dizer que quando eu entrei na área comercial e eu me deparei com julgamentos, né, e análise de pessoas achando que você estava ali não pelas competências e sim por outros motivos, que eu vesti uma capa. Toda vez que eu entrava na empresa, eu era uma pessoa com uma postura muito mais incisiva, uma pessoa mais enérgica, uma pessoa que tinha um posicionamento mais rígido. Até para minha própria proteção, né? Porque o desafio de você lidar, né, com o dia a dia, a rotina, as pessoas te julgando diariamente e achando que você não era competente para que você pudesse exercer aquela função. E até eu entendo que eu fui a primeira mulher na área comercial. E a primeira supervisora, e permaneci por muito tempo. Fui a primeira gerente comercial. E ainda continuo na posição que eu estou, meus pares são homens. Então o desafio é sempre você se provar, né? Cada vez mais você acha que você não está pronta 100%, então você acho que trabalha o dobro para você mostrar que você tem capacidade, que você precisa ser enxergada igual aos demais, sem você olhar para o gênero, né? Sim. E aí essa capa, essa proteção, né? Ela foi aos poucos se desfazendo, né? Ainda tem um pouco dessa capa, porque eu acho que isso é aquilo que te traz uma certa proteção. Mas sim, acho que a maturidade, ela te traz muitas experiências que te fazem enxergar que nem tudo precisa ser de uma forma tão rígida, de uma forma tão enérgica. Mas eu continuo sendo uma profissional que tenho as minhas práticas, sou metódica, sou exigente, e não só para com quem eu trabalho, mas comigo mesma, né? Eu sou uma pessoa que tenho essa característica de ser perfeccionista, de ser metódica, mas eu também tenho o lado que a gente enxerga, o lado humano, né? Precisa ter, porque a gente trabalha com pessoas. Sim. E aí, né, uma questão também interessante, é possível que a gente esteja vivendo o nosso lado mulher e exercer essa função de liderança, eles não são incompatíveis, então você é uma mulher linda que se cuida, a Karen está sempre na busca aí, da performance também, física, eu sei que você treina, e isso tudo é importante também, faz parte do contexto, da construção aí da história da gente, no sentido da gente fazer com que a roda da vida tenha, as diversas áreas de equilíbrio, porque muitas das vezes a gente faz, um movimento de fortalecimento somente na dimensão profissional e realmente, estatisticamente, o número de mulheres que ocupam, funções de liderança como você ocupa é muito pequeno, mediante a quantidade de mulheres que existem no mundo. E ao mesmo tempo, a gente precisa olhar, para as nossas demandas de autocuidado em relação à saúde, em relação, a lazer, em relação a gente estar desenvolvendo relacionamentos saudáveis. Então, tudo isso eu vejo que, por ser, eu acho que é uma característica bastante positiva, você falou metódica, por ser organizada, você consegue dar, em todas as áreas ali, a presença da Karen na vida dela. Isso é o que faz com que a gente tenha bons resultados a longo prazo, porque se você exaure numa dimensão e não cuida das outras, daqui a pouco a performance daquilo que até fazia bem começa a ser comprometida. Como é que dá para dar conta, Porque ela é maravilhosa, vou contar para vocês. A gente conheceu, eu e Maria Rita, que esteve com a gente aqui também no podcast, nós conhecemos a Karen em Portugal, chegamos numa sala de treinamento, ela estava fazendo lá o treinamento, na formação de mentoria, e ela nos encantou, a história dela, a gentileza, o carisma dela, até que num determinado almoço ou numa saída, ela falou assim, gente, eu vou me casar. Ela falou assim, que bom, vai se casar. Gente, eu acho que 15 dias depois que a gente voltasse de Portugal. E aí depois todo mundo ficou acompanhando, nas redes, vimos as fotos maravilhosas, porque o casamento, ele era um casamento num lugar especial, diferente, que tinha a ver, com um elemento de conexão dela e do esposo, que é o mar. Exato. Eu me lembro disso, e escolheram um lugar paradisíaco para esse casamento que foi celebrado, com a família, com os amigos, e foi lindo. A gente viu tudo acontecer e estava tudo maravilhoso.
Como é que dá para dar conta de tudo? De organizar um casamento tendo ido para Portugal, né? De ter equipe funcionando ainda lá, né? Na Consigás. Me fala. Dar conta a gente não dá. E a gente tem que reconhecer que as atividades e as atribuições são muitas, né? Mas eu acho que como eu sou muito intensa, eu sou muito organizada, acho que isso você tem total razão, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam. Não era planejado, nunca foi um casamento planejado, até porque é o meu segundo casamento, e eu tinha como propósito não querer casar novamente, né? Mas é claro que a vida vai colocando pessoas, né, no seu caminho e vai te mostrando que é possível você descobrir relações que te fazem e que te trazem um bem-estar, que te trazem uma confiança, uma segurança. E nós estávamos no planejamento de viagem de amigos, né, para Cancún, e nós estávamos numa noite, né, bebendo um vinho e combinando quais seriam os destinos que nós íamos fazer, quais seriam os passeios, e alguém sinalizou falando, olha, alguém podia casar em Cancún, né? É tão lindo casar lá. Eu já vi casamentos. E eu já havia ido para Cancún outra vez e eu tinha presenciado um casamento e realmente era encantador. E aí, na mais, né, boa conversa de amigos, eu e meu marido falamos, a gente pode casar, né? Achando que aquilo era uma brincadeira naquele momento. E aí, alguns amigos saíram de lá com aquela ideia e começaram a comentar com outros amigos, e o que era de um bate-papo informal e de um planejamento de viagem se tornou um casamento. Então, 15 dias depois de Portugal, eu estava embarcando para Cancún e eu estava indo para poder terminar a organização do casamento, que eu comecei aqui no Brasil e terminei lá no México. E foi lindo. Eu acho que eu nunca tive vontade de casar, de fato, né? Igreja, enfim, fazer uma cerimônia. Mas acho que foi algo tão lindo e realmente era o que trouxe e que tinha uma conexão comigo e com meu marido, que é sempre praia. A gente sempre esteve muito conectado. Nossas viagens são geralmente planejadas para lugares que são envolvidos com mar, com praia, com calor. E assim, foi algo encantador. Realmente foi inesquecível. Foi algo que eu casaria lá de novo, eu renovaria os votos, eu organizaria. Nem precisaria mais de vinho, né? Não precisaria, porque realmente, e eu recomendo quem puder ter essa oportunidade, eu acho que é algo realmente inesquecível. Acho que não só para mim, para o meu marido, mas para os nossos convidados que tiveram a oportunidade de estar lá. E assim, o que me deixa mais feliz é que eu pude levar meu filho, e meu filho foi a pessoa que me levou pro altar. Pro altar. Que lindo. Então foi realmente tocante, assim. E eu também, essa sua conexão, né, com o filho, né, com teu marido, a gente também viu lá em Paris, né, as fotos que vocês fizeram maravilhosas. Agora eu fico pensando assim, para poder organizar estando em Portugal, ou para você poder ter ido para Portugal, você poder, né, ir para Cancún, muito provavelmente você tenha desenvolvido uma habilidade, uma competência que às vezes falta em alguns líderes, que é a de formar uma boa equipe e de delegar. Exato. Né? Então, como é que foi para Karen, né, que essa pessoa com nível de exigência alto, viver essa transição, né, que é de deixar, né, o controle, o fazer ali, que você deve, né, ter ali o maior amor pelas ações, e de estar, né, liberando para as pessoas para que elas possam estar fazendo junto, né, e fazendo entregas, e você colher os resultados, mas estimulados por você, porque a delegação também é um ato de coragem para os líderes. Eu realmente, eu tô à frente de uma área, né, que cuida das principais contas da companhia desde 2019. No final de 2019, essa área foi construída na companhia e eu fui eleita a pessoa que ia sentar na posição e ajudar a coordenar essa equipe. Então eu consegui, ao longo desses quase 5 anos, uma equipe mais robusta, pessoas em que a gente foi desenvolvendo habilidades, né, capacitando, e eu, claro, que eu tenho um apoio, assim, incansável. A empresa é uma empresa que realmente, ela tem um olhar para o aspecto humano. O meu diretor é uma pessoa que me apoia, tanto nas viagens de capacitação, quanto no momento em que você vai se desconectar por alguma
alguma atividade pessoal que você tem uma necessidade, então existe um apoio não só da diretoria da companhia, mas existe também os colaboradores que estão ali dentro do nosso departamento, que são pessoas comprometidas com o resultado. Realmente delegar é um ato de coragem, né? Eu costumo dizer que eu delego, eu solto a cordinha, mas eu tô sempre olhando aquele ponto, né? Porque a gente precisa monitorar. Sim. Mas assim, eles vão muito bem, são profissionais altamente, né, competentes, são pessoas que estão ali à frente do gás também no segmento, já não é de hoje, são pessoas que vieram muitas de outros departamentos em que a gente absorveu lá dentro, então que tenham conhecimento do negócio, da empresa, do produto. Então isso realmente faz toda a diferença, né? Dá um pouco mais de suporte para que você saia e faça um trabalho que tenha algum compromisso pessoal e eles continuem tocando lá sem que a engrenagem pare. E esse ato de coragem da delegação é libertador também, né? Porque na realidade, como você falou, você a partir do momento que não tem que estar diretamente envolvido na operação ou em muitas etapas do processo, você tem o tempo para o estratégico, você tem o tempo de se envolver em novos projetos. E eu sei que um dos projetos que você participa, né, é aquele movimento de mulheres que dão o gás. Exatamente. Fala um pouco mais sobre esse movimento. É um movimento, faz parte do segmento, né? Você é vice-presidente. Eu sou vice-presidente do comitê hoje. Esse comitê. Fala um pouco sobre esse comitê das mulheres que dão gás. Eu acho ótimo esse nome. Tudo começou em 2022. A Associação Mundial do Segmento, né? Ela inaugurou em março de 2022. Eles chamam de capítulo brasileiro, né? Que está relacionado com as mulheres que trabalham no setor. Então eles criaram um capítulo onde todas as empresas do segmento elas vão apoiar as mulheres e os pilares são reter, desenvolver e apoiar as mulheres que estão nessas empresas. Eu fui eleita pela diretoria da companhia ser representante da Consigás junto ao Sindigás, que é o sindicato que organiza e apoia também as companhias, né? Linkado a essa associação mundial. E aí, quando eu sentei para uma primeira reunião com várias mulheres de outras companhias, com, né, o pessoal do sindicato, o pessoal da Associação Mundial, falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu não posso ficar com essa informação só para mim. Eu preciso multiplicar. Então, eu tomei a atitude, fui precursora de sentar com algumas mulheres da companhia. Eu envolvi algumas mulheres que estão na posição estratégica da empresa, dizendo, olha, a gente precisa comunicar. Como que nós vamos comunicar? Em 2022, a gente começou a fazer um trabalho que a gente chamou de roda de conversa, né, com essas mulheres. Então a gente se reunia com mulheres das nossas filiais. Hoje nós estamos com 14 filiais, né, distribuídas pelo Brasil. E nós íamos até essa filial e nós fazíamos um encontro com mulheres com temas que eram muitas vezes debatidos e deliberados junto com a Associação Mundial. Então a gente entendeu que aquele momento de roda de conversa com aquelas mulheres começou a ter uma repercussão tão positiva, foi algo que trouxe um resultado muito importante para as mulheres, né? Foi um momento que elas se colocavam dentro de uma sala, a gente colocava numa sala de reunião, num local, num evento, onde elas poderiam falar num ambiente seguro. Então nós falávamos sobre, já foram temas como síndrome da impostora, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Agora a gente tem mais um movimento que vai sair agora para o próximo mês de agosto, que a gente vai falar de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoamor e autonomia. Então, esses temas fazem com que as mulheres tenham maior capacidade de entender aonde elas podem aproveitar as oportunidades, aonde elas podem se capacitar, elas conseguem ter um tratamento melhor, elas conseguem melhorar a autoestima, acreditarem que elas têm potencial para desenvolver um papel dentro da companhia e dentro da sua vida pessoal, de uma forma onde que elas possam ter liberdade para ter o seu espaço. Eu acredito sempre, né, que a partir do momento em que cada um de nós consegue ter mais autonomia,
consegue ter um sentimento de pertencimento, consegue identificar que o que ela faz gera impacto no outro, ou seja, se sente competente e consegue vincular o trabalho a um propósito, as pessoas não só se sentem mais felizes e realizadas, mas também são mais produtivas. A felicidade gera produtividade. Vocês já chegaram a aferir, quais foram os ganhos que foram gerados? Seja, número de mulheres que de repente ascenderam para novos postos, sim, ou em relação mesmo à própria produtividade dentro do processo de trabalho. Isso já deu tempo de ser medido? É ainda muito embrionário, né? A gente está falando de um trabalho que começou em 2022, sim, né? Em 2024, agora, olhando a necessidade da multiplicação do projeto, a gente pegou aquelas pessoas que tinham um destaque, né? E que eram pessoas que a gente enxergava dentro do nosso ambiente corporativo que poderiam nos apoiar, e nós multiplicamos de 5 mulheres para 14 mulheres. Isso já é uma produtividade. Exato. Então, a gente já estava fazendo uma capacitação dessas pessoas para nos apoiarem. E aí veio aonde foi a construção do nosso comitê. A gente chamou de comitê e a gente se apropriou do nome que não é meu, que não fui, a construção não é minha, mas que é de uma diretora de marketing da empresa que já tinha esse movimento à frente de mulheres e que ela chamou de Mulheres que Dão Gás. Perfeito nome. Esse nome tem muito a ver com a nossa história, né? Com a nossa cultura dentro da companhia, sim, com o nosso desenvolvimento. E agora a gente veio no movimento pensando em que esse momento precisa ser externalizado e a gente precisa colocar mais mulheres no mesmo ponto de apoio. Para esse tema, a gente acabou elegendo embaixadoras em cada filial que nós temos. Então, ou seja, as mulheres do comitê, que são aquelas 14 mulheres que foram eleitas, que foram escolhidas para estarem naquele comitê, elas são madrinhas dessas embaixadoras. Então, as 14 mulheres que estão lá, cada uma vai mentorar, que não deixa de ser uma mentoria, cada embaixadora numa das nossas filiais. Então, hoje nós estamos em 30 mulheres praticamente. Nós estamos aí chegando a quase 30 mulheres dentro desse programa. E é interessante esses movimentos de mulheres, né? O quanto que, como você falou, criar o espaço da conversa, né? Do fortalecimento, da escuta, né? Em relação às demandas que são muitas das vezes comuns e muitas das vezes a mulher dentro da sua rotina, né? Com a quantidade de responsabilidade, não só no trabalho, mas também dentro da família, ela fica muito sozinha. Então não tem com quem muitas das vezes trocar. Aí tem as amigas, mas a realidade pode ser diferente. Então você estrategicamente construir um projeto como esse, né, além de ser realmente uma oportunidade, aí eu acho que de gerar impacto no negócio, né, é também uma maneira de estar fazendo, né, deixando dentro do mundo, né, um legado que vai impactar na vida de tantas mulheres e das filhas e dos filhos dessas mulheres, porque quando a gente tem, né, essa sensação de ser, é muito, a gente se torna uma pessoa mais confiante, a gente se respeita mais e as pessoas respeitam mais a gente. A gente se torna inclusive mais amada, porque é tão mais fácil a gente amar, né, quem a gente admira. Então, dentro do ambiente, inclusive familiar, eu acho que isso gera um impacto. Total. É lindo esse movimento. O ano passado eu tive a oportunidade, Karen, de participar, fui dar uma palestra no evento de 300 mulheres que eram elas participavam das cooperativas, né, aqui do estado, da OCB. E aí, ali, elas saíram com uma diretriz, uma meta relacionada exatamente, né, ao número de mulheres que elas e vão fomentar com capacitação, com algumas ações que estejam em função de liderança. Porque se por um lado nas cooperativas 70% eram mulheres, né, o número em cargo de liderança não chegava a 25%. Então é um espaço muito grande. Então esses movimentos, eu acho que isso vai, né, como você falou, tem pouco tempo, mas já gerou impacto. Já. E
vai gerar muito mais, né? Num primeiro momento a gente vê, né, um movimento muito fortalecido, né? E isso foi algo que trouxe uma boa experiência para as mulheres. O que a gente quis criar é uma rede de apoio também entre elas dentro das próprias filiais, né? Hoje o cenário das nossas filiais é mesmo do segmento. É um público muito mais masculino, em detrimento até do nosso negócio, que é a distribuição do produto, e ficando mais as mulheres mais no cargo de back-office, né? Mas a gente tem alguns exemplos lá que são pérolas. A gente tem uma mulher instaladora, realmente instaladora de gás em campo, a gente tem ajudante, a gente tem engenheiras, a gente tem técnicas de segurança. Então esse movimento fez com que a gente entendesse que todas as áreas da empresa podem ter mulheres. E isso tem reverberado de uma forma positiva, que essa semana, antes de eu vir para cá, na segunda-feira, nós recebemos um e-mail da CEO da Associação Mundial nos convidando a Consigás para ser embaixadora do tema de mulheres no Brasil. E que isso tem uma exposição e tem uma importância para nós muito significativa, né? E a justificativa vocês são a empresa que mais tem se movimentado no setor e a empresa que está na cultura o desenvolvimento e a retenção de mulheres. Então isso para a gente tem sido muito significativo, né? Até porque quando você vai para esse movimento de mulheres, quando eu comecei a fazer mentoria para mulheres dentro da companhia, a gente se depara com muitas histórias, né, de depressão, violência doméstica, mulheres com problema de autoestima, as mulheres achando que não tem o potencial. Então, enfim, esse movimento fortalece o apoio a essas mulheres, né, que elas consigam fazer com que isso seja realmente uma rede de apoio e fortalecimento, não só profissional, mas pessoal. Sim. Porque isso acaba reverberando em todos os aspectos da vida. Isso, e aí é interessante a gente perceber que no mundo corporativo, projetos como esse, eles realmente estão acontecendo. A gente fala tanto de diversidade, de equidade, é preciso realmente que sejam construídos esses espaços, porque naturalmente, em função daquilo que historicamente foi sendo, no tecido organizacional delineado, é importante que sejam criados esses movimentos, esses comitês, esses projetos, enfim. E aí, eu que te acompanho, e a sua vida é com uma quantidade enorme de responsabilidades, ações, mas mesmo assim ainda tem espaço, não só para fazer isso internamente, dentro do segmento, dentro da empresa, mas eu acho que dentro daquela ação sua de mentora voluntária da Fiesp, você extrapolou e foi, inclusive, atuar com mulheres em outros setores, ou era restrito somente a gás? Porque na Fiesp... A Fiesp, ela tem um movimento muito interessante para todas as indústrias, que chama o movimento Elas na Indústria. E onde ela busca capacitar mulheres que estão coligadas à indústria. Então, não é do segmento de LP, A minha mentorada do ano passado, ela era da segurança do trabalho, de uma empresa química. Esse ano era de uma empresa brasileira, de balanças. Então, assim, não tem um segmento específico. Na verdade, a Fiesp faz um trabalho muito inteligente, de pegar o match, ele faz um match entre a mentora e a mentorada de acordo com o aspecto profissional de cada uma, Então, eles fazem com que essa combinação de habilidades, entre as pessoas sejam muito bem desenhadas. E esse é um projeto que tem ganhado muita expressão também, Na último encerramento eu estive lá. O desafio para esse ano é a Fiesp mentorar mais de 1.000 mulheres no ano de 2024. É um desafio, até porque é um trabalho voluntário, então você tem que encontrar realmente dedicação e tem que ter dedicação e encontrar tempo para você conseguir também exercer mais essa atividade dentro da nossa jornada, que não é pequena, não é poucas responsabilidades, são inúmeras, mas é gratificante. Quando você vai, vendo
os resultados daquelas mentoradas é algo que você fala, puxa, estamos no caminho certo, né? Não só a Fiesp em apoiar essas mulheres, como também quando você olha os resultados das suas mentoradas, enfim, eu tenho a minha última mentorada, ela tinha um objetivo de se tornar gerente e ir para um outro patamar, e ela conseguiu esse ano de 2024, ela saiu do segmento que ela estava, ela foi para um outro segmento, indo para uma cadeira de gestão, que era aquilo que ela tanto queria. E ela só precisava, na verdade, uma pessoa que estava pronta. Ela precisava, talvez, escutar a palavra no momento certo. Uma pessoa que tinha todas as habilidades. E é interessante, a gente que atua como mentoria, né, como mentora, a princípio, a nossa função é levar a aceleração, né, dessas pessoas, como você fez, mas o quanto que a gente também cresce, né? O quanto que a gente aprende, né? Inclusive sobre a gente mesmo, dentro do processo de mentoria. Eu acho que, né, é uma jornada linda. Assim como, né, a nova jornada que você, dentro dessa agenda, né, tá ali começando a, né, se organizar. E eu sei que, como você é uma pessoa que entrega tudo, né, vai, dentro em breve, estar atuando nos palcos, né? Eu acho que para trazer numa dimensão aí também de ampliar a sua história, né, a sua competência em outros espaços além da mentoria. Porque a mentoria normalmente é 1 a 1, ou às vezes em grupo, mas são grupos pequenos, né? Esse processo do comitê também tem um certo número que tem uma restrição. Então, quando você vai para os palcos para palestrar, você tem uma escala maior, né, de estar contribuindo. Como é que é? O que você está pensando aí, né, dentro dessa nova perspectiva? Complementar, porque eu sei que ela não vai, né, deixar o processo da Consigás, não vai deixar essas mulheres, não vai deixar de ser mentora voluntária. Então, eu comecei a pensar em palestrar quando eu entendi que no encerramento de um projeto de mentoria, eu fui responsável por liderar um projeto de mentoria em 2021 para 60 mulheres. Né? Foi desafiador, era um momento de pandemia, era um momento em que nós éramos mais quase um psicólogo, mesmo sem ter a formação, porque as pessoas estavam, né, em casa, muitos com problemas, né, de estima, de não poder ter contato com outras pessoas, perda de familiares, amigos, enfim, foi um momento muito difícil, mas foi um momento em que eu recebi essa responsabilidade de liderar esse projeto. E aí nós fizemos um projeto por 8 meses e no final do ano nós fizemos o encerramento. Quando eu tive que subir ao palco para um número grande de mulheres, eu acho que o encerramento a gente estava com mais de 80 mulheres, né, no nosso encerramento, eu me dei conta de que eu gostava muito de falar para aquelas pessoas. E, na verdade, apesar das pessoas já saberem da minha trajetória, porque esse trabalho é dentro da companhia, as pessoas queriam ouvir. O que você fez para chegar até aqui? Como que você fez para chegar até aqui? Eu te admiro. Eu comecei a receber feedbacks após aquela apresentação, que eu falei... Nossa, aquilo me tocou profundamente e eu nem sabia o quanto eu impactava pessoas. E quando eu olhei, né, para aquele aspecto do que a mentoria trouxe de resultado, de transformação, porque foram pessoas transformadas, mesmo que num processo um pouco mais embrionário, com uma capacitação para algumas pessoas que participaram também. A gente não teve a oportunidade de fazer um trabalho, né, a campo, porque também a especialização foi online e os encontros eram online. Quando você vê a transformação de pessoas, de mulheres que não acreditavam em si e que achavam que não tinham competências, pessoas introspectivas, que hoje eu olho se posicionando nas redes sociais, eu falo, não é a mesma pessoa. E aí, no encerramento, acho que foi a virada de chave. Eu falei, nossa, isso aqui faz sentido para mim. Né? E ao longo, né, das minhas qualificações, eu fui participando de palestras, participando de eventos, e aí eu comecei a ver o quanto aquilo tinha, era algo que me deixava
feliz, contente, achava que aquilo realmente, o impactar mais pessoas em um único momento, aquilo para mim acendeu uma luzinha. E aí eu tive gatilhos. Eu lembrei que em 2009, quando eu comecei a participar do processo de educação corporativa na Consigás, que eles tinham um palestrante que fazia um trabalho de desenvolvimento, muitas vezes técnico mesmo na área comercial, eu lembro de ter, eu lembrei esses dias que eu falei, quando eu ouvi, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero falar para pessoas. Então, esse momento de me colocar mais em público, de ter esse desafio de palestrar, que não é fácil, a gente sabe, né? Também é um desafio grande, é algo que hoje tem feito mais sentido para mim. E eu, assim, eu tive o privilégio, né, de ver uma pequena fala, porque era numa apresentação rápida, né, de você lá em Paris, e o que acontece, né, você traz algo que eu acho que é essencial para quem, né, realmente é um palestrante, quer falar com o coração, falar com a verdade, falar com a alma, né? Então eu tenho certeza, né, que mais uma ação, né, cujo resultado vai ser sucesso, que você vai, né, se envolver e vai também, a partir dele, né, ter esse sentimento positivo de realização e de estar contribuindo para inspirar, né, mais mulheres. Nossa, que delícia nosso papo, passa rápido. Muito rápido. E aí, cara, eu assim, queria muito te agradecer pela disponibilidade de estar, né, vindo aqui, de ter trazido, né, essas informações, essa sua história, né, para inspirar, né, as mulheres. E aí eu queria que você dissesse para essas mulheres que agora vão querer saber onde você está, né, como é que elas te encontram nas redes sociais. Então você pode, né, oferecer para elas a oportunidade de estar seguindo a Karen, né, no Instagram, LinkedIn, enfim. Como é que as pessoas te acham? Bom, para me encontrar, eu tô no Instagram e no LinkedIn como Karen Navas, Karen com C e N de navio, Navas. É bem curtinho mesmo, é facinho de decorar. O trabalho ali, ele é um pouco menos presente na rotina do dia a dia, porque as minhas atividades não me permitem ter tanta gravação, enfim, mas é um trabalho que eu faço com bastante carinho, assim, de levar para as mulheres, quando eu comunico, quando eu coloco alguma publicação, realmente é com muito amor. Assim como eu faço em todas as minhas entregas. Sim. Realmente tem uma verdade, tem algo que fala muito sobre mim, é sobre as minhas características, é sobre aquilo, quem é a Karen, não só a profissional, mas por trás da profissional de vendas, mas a pessoa que gosta de atuar na mentoria, que gosta de atuar aí para ajudar e apoiar as mulheres. Então você é um grande exemplo para essas mulheres, né, que é possível focar, né, no desenvolvimento da carreira sem deixar de fazer o movimento de contribuir, né, dar a mão para outras mulheres poderem, né, atingir resultado. Não é sobre ir sozinho, né? Quando a gente vai e leva outras mulheres, a gente acaba fazendo com que essa ação tenha um impacto muito maior. E eu queria agradecer a vocês por estarem presentes hoje no nosso episódio maravilhoso. Convide para os próximos, né, outras mulheres para participar, peçam para que elas façam parte aí desse movimento, se inscrevam no nosso YouTube, acompanhem os episódios A Coragem de Ser, porque vão ter sempre mulheres super especiais, maravilhosas, como a convidada de hoje. Siga lá!